Mês de maio é o mês da família, e durante todo esse mês de maio nós falaremos sobre família aqui na igreja. Todos os domingos e todas as quartas-feiras estaremos falando sobre família. Inclusive as quartas-feiras começa a próxima quarta a campanha da família. Então você venha com a tua família para a campanha da família. Todas as quartas-feiras do mês de maio estaremos fazendo a campanha da família, orando pela tua família. Venha e traga uma foto impressa da sua família. Mas pega do celular não, se dedica, vai lá e imprime uma foto, paga R$2, R$1, não sei, uma foto bonita da sua família e traz para o culto, que nós vamos orar junto com você pela sua família na campanha da família, amém? E já para adiantar que quarta-feira, a primeira quarta-feira do mês, começa a campanha já no corredor de fogo. Eita, tu vai passar com a tua família no corredor de fogo, irmão. Já vai começar assim. Aleluia. Amém? Mês de maio, mês da família. Irmãos, família é a base da sociedade. Toda a sociedade é formada a partir das famílias. A família é a base da sociedade e a família é a base da igreja. A família é a primeira célula de uma igreja, o primeiro rebanho de um pastor. A primeira célula de um líder chama-se família. A tua casa, líder, é a tua primeira célula. A nossa casa, pastor, é o nosso primeiro rebanho. Você, homem de Deus, como sacerdote do seu lar, a sua casa é o seu rebanho que você precisa apacentar. É a sua casa que você precisa representar o reino de Deus ali. A família é a base da sociedade. A família é a base da igreja. A família é projeto de Deus. A família é um propósito de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, quando Deus criou o ser humano, Ele criou homem e mulher, Ele criou ali a família. Na próprio ato de criação, quando Deus criou o homem, também Ele criou a mulher e falou: olha só, sejam fecundos, cresçam, multipliquem. Ou seja, Deus estava criando ali a família. A família é um projeto de Deus. Aleluia. Fala assim: a minha família é um projeto de Deus. Irmãos, e todo projeto de Deus tem um propósito. Deus não faz nada ao acaso. Deus não projeta nada. Deus não faz acontecer nada se não for com um propósito muito específico. Deus não criou a tua família para dizer que você tem família. Deus gerou a sua família para um propósito. Fala assim: a minha família, mas bate no peito mesmo, a minha família tem um propósito de Deus nessa terra. Aleluia. Cadê minha água, irmã? Ah, tá aqui. Então a família é um propósito de Deus, foi gerada por Deus. Mas a família também é o alvo prioritário de Satanás. Por ser um projeto de Deus, por ser um propósito de Deus, por ser a base da igreja, por ser a base da sociedade, é o alvo predileto, prioritário de Satanás. Satanás sabe que para destruir uma igreja, Satanás sabe que para destruir a sociedade, ele precisa destruir a família. E com isso ele vem destruindo os valores da família. E a família que eu estou pregando aqui é a família dos princípios bíblicos: homem, mulher e seus filhos. É a família cristã, a família que eu creio, a família do princípio da palavra que eu creio. Não é a família que o mundo quer enfiar a goela abaixo. A família que eu creio, é a família da Bíblia, é constituída por um homem, por uma mulher e pelos seus filhos e filhas. E esse é o projeto de Deus. E Satanás tem tentado de todas as formas atacar, e tem conseguido em muitos casos lograr êxito contra famílias, lograr êxito contra aquele propósito, aquele projeto de Deus que Ele gerou para ser referência na terra. E você precisa prestar muita atenção nisso, meu amado, minha amada, que a sua casa precisa ser uma boa referência de Deus na terra. Porque referência sempre seremos, querido. A pergunta é: que tipo de referência que você é? A nossa família sempre vai ser referência. Agora, que tipo de referência ela é? É uma família que aos jovens vão olhar e assim: eu quero ser um esposo igual ao meu pastor, quero ser uma esposa igual a minha pastora, eu quero ter filhos igual meus pastores têm. Ou assim, a família pastoral não me serve de exemplo.
As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: eu quero educar meus filhos como meu pai me educou ou não? Porque a referência nós somos. Agora, que tipo de referência nós somos? Mas a família, ela é um projeto de Deus, ela é um propósito de Deus, ela foi criada por Deus, por isso ela é alvo prioritário de Satanás. E é por isso que nós temos que nesse mês de maio falar sobre família, orar pelas famílias, blindar e proteger as famílias, e ensinar pai e mãe a cuidar de família. Então é isso que nós vamos fazer durante todo esse mês de maio aqui. Por quê? Porque Satanás, como eu disse e repito, tem logrado êxito em algumas casas. Casa de crentes, famílias de crentes. E nós não podemos permitir isso na nossa casa, amém? Amém? E nós não podemos permitir isso na igreja, amém? E também não podemos, como igreja de Cristo, permitir isso na sociedade, amém? Então fala assim: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, para que a minha casa vai ser, a partir de hoje, referência do Evangelho de Deus na terra. Assuma esse compromisso, assuma esse propósito. Disse e repito: ninguém veio ao mundo ao passeio. Todos nós fomos gerados com um propósito de Deus. E a família é projeto e propósito de Deus. Aleluia. Aqui nesse texto que nós lemos, da parábola do filho pródigo, fala de uma família. E o tema da pregação é a família do filho pródigo. E nós vamos começar o mês falando de família, baseados no texto da parábola do filho pródigo. Na família do filho pródigo nós temos o irmão mais novo, que é o filho pródigo, o filho mais novo, que é o filho pródigo. Nós temos o irmão mais velho, o filho mais velho, que é o irmão do filho pródigo. E nós temos o pai amoroso, que é o próprio Deus. Na parábola ele é o próprio Deus. Deus está nos dando um exemplo dessa família. Não fala da mãe, mas se eu não falar da mãe, também não vou pregar sobre a mãe hoje. Semana que vem a Nanda prega do Dia das Mães, ela vai falar sobre as mães, amém? Hoje eu vou falar da família. É outra pregação o negócio das mães, tá bom? Tinha um filho mais novo. Quem é o filho mais novo? É esse menino, é esse garoto que desonra a casa do pai. É esse menino que não honra o pai e a casa dele. No texto que nós lemos de Lucas capítulo 15, versos 12 e 13, ele fala assim: pai, me dá a minha parte, me dá aquilo que me pertence, me dá aquilo que é meu. Só que ele era menino, e ele fala: me dá a minha parte. E ele pega a parte dele e vai embora. Ele fala com o pai: pai, eu cresci aqui, mas eu não quero mais viver aqui. Eu cresci aqui, aqui eu tenho teto, aqui o Senhor me deu comida, aqui o Senhor me deu sustento, aqui o Senhor me educou, mas eu não quero mais viver aqui. Só que pensa, eu não estou falando de um homem de 30 anos que já deveria estar até casado, não. Eu estou falando de um adolescente que não estava na hora de sair de casa. É como se ele dissesse assim: essa casa é pequena demais para mim, essa família já deu para mim tudo que podia dar, eu vou viver ao meu modo, eu sei o que é melhor para mim. É como se ele dissesse assim: olha só, me dá o que me pertence dessa família, me dá a minha herança dessa família, porque eu sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, eu sei o que eu vou fazer com esse recurso, eu vou aplicar segundo o meu desejo e a minha vontade. É como se ele dissesse assim: eu sei o que fazer e o Senhor não sabe, pai. Ele estava abandonando a casa, ele estava virando as costas para a casa, ele estava virando as costas para o pai. Ele não estava honrando o que o pai já tinha feito para ele até aquele momento. Quando eu olho para esse menino e vejo ele no tempo antes do tempo correto, antes do tempo oportuno, ele pediu o que pertencia a ele por herança antes do tempo e ir embora. Ele está virando as costas para o legado que o pai estava gerando na vida dele. E como família, eu preciso falar para você, e hoje é culto de ceia e de batismo, amém, irmão? Recebe uma palavra pastoral, tá? Eu preciso falar para você: não seja ingrato com a casa que te sustenta. Filhos e filhas, todos nós somos. Não sejamos ingratos com nossas casas que nos sustentaram. Para quem é solteiro e mora com os pais ainda te sustenta. Nós somos casados que nos sustentaram enquanto lá vivemos. Não sejamos ingratos, não deixemos de honrar pai e mãe, porque a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe e se prolongará seus dias na terra. O primeiro mandamento com promessa é a honra no pai e a honra da mãe. E a gente vê um monte de filho virando a costa para pai e mãe aí. Por que a gente vê tanta gente se perdendo? Porque não tem dado ouvidos ao que o pai e mãe diz. Porque não tem dado ouvidos para a sabedoria do pai e da mãe. Porque acha, como filho pródigo, que é mais esperto, que é mais inteligente, porque a geração dele hoje sabe mais do que nós. E aí começamos a fazer as coisas da nossa própria vontade, do nosso próprio jeito. Tem tudo para dar errado.
é certo que vai dar errado. Não tem como dar certo quando eu viro as costas e desonro a casa que me sustenta, e desonro a casa que me alimenta, e desonro a casa que me abriga, e desonro a casa que me protege. Porque casa, família, fala de honra, fala de proteção, fala de provisão. E esse menino vira as costas para o pai. Disse e repito, não era hora de sair de casa. Não estava no tempo. Era dele, mas não podia agora. Percebe? Percebe? Amém ou não amém? Assim como o filho pródigo, nós também fazemos isso com nossas casas maternas, paternas, onde nós nascemos. E outra, fazemos isso com a igreja onde nós congregamos. Não honramos, não cuidamos, não provisionamos. Não reconhecemos que aqui tem pão. Não reconhecemos que aqui tem proteção. Não reconhecemos que aqui tem cuidado. Então viramos as costas e vamos embora. Tem tudo para dar errado. É certo que vai dar errado, porque sai debaixo de desonra. Esse é o menino, o mais novo, filho pródigo. Quem é esse menino? Ele, além de ser um menino que não honra o pai e desonra a sua casa, ele é queimador de etapas. Ele é queimador de etapas. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, amém? Salmo 124, versículo 4. Os filhos são flechas na mão do guerreiro, aleluia, amém ou amém? A Bíblia diz isso, os filhos são flechas. Então eles são lançados, eles são enviados. Quando eles saem, antes estão andando fora do tempo, como consequência fora do propósito. Se os filhos são as flechas, flecha se lança sozinha, irmãos? Quem é que lança a flecha? O arqueiro. Então os filhos são a flecha na minha aljava. Quando eu acho que está pronto, eu pego, coloco no arco, tensiono e envio. Os filhos, eles saem de casa, mas saem enviados para cumprimento de um objetivo, de um alvo, de um propósito. Você não sai para poder andar por aí perdido. Você sai para cumprir uma missão, porque toda a família foi gerada para cumprir propósito. Então todo filho que sai antes do tempo, como fez o menino pródigo, é como se fosse a flecha se auto-lançando. Pastor Adalberto sempre fala, não existe auto-envio, né, pastor? Pastor Adalberto sempre fala isso, não existe auto-envio. Alguém me enviou para eu estar aqui. Alguém me enviou para eu estar aqui. Não fui auto-enviado para cá. Não existe auto-envio. Todos nós que somos filhos, nós fomos enviados, temos que ter sido enviados pelo Senhor e pelos nossos pais. Por quê? Porque eu não posso ser um queimador de etapa, amém? Amém, querido? Está comigo? Quando eu falo amém, eu espero amém de volta, senão não sei se está me ouvindo, apesar de eu gritar bastante. Sou bem escandaloso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Olha para o pessoal do céu e fala assim: ei, espera o tempo de Deus. Assim, ei. Mas é para falar assim, ó, ei, queima etapa não. Mas eu estou pronto. Me envia. Quem disse que você está pronto? Quem disse que você está pronta? Você sabe que para preparar uma flecha tem um processo inteiro. Nando já pregou sobre isso aqui. E um dos processos é a maturação da vara, para que ela possa vibrar da maneira correta e alcançar o objetivo dela. Se ela for lançada antes do tempo, ela é lançada de maneira que ela não está preparada para isso, não está madura para isso, ela vai errar o alvo. Quem sabe do tempo todas as coisas é o Senhor Jeová, irmãos. Fala assim, bota a mão assim, ó. Isso aqui é espelho, espelho. Para quem não conhece, aqui é um espelho. Ei, não queime etapas. O filho pródigo é um queimador de etapas. É um menino que desonrou o pai, desonrou a casa e queimador de etapas. Ele seria enviado, mas ele quis fazer da maneira dele. O resultado você conhece, nós lemos no texto. E quem era esse menino mais novo, filho pródigo? Ele também tinha um coração de arrependido. Ele também era alguém que se arrependia.
Pastor, mas se arrependeu quando estava lá no meio dos porcos. Mas se arrependeu. Tem gente que já está comendo a comida do porco, ele nem chegou a comer, ele quis, não deram, se desse ele comia. Tem gente que já está comendo comida de porco e não se arrepende. Tu está esperando o que para se arrepender? Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser orgulhosa. A tua casa precisa ser restaurada. E para ser restaurada você tem que voltar atrás e fazer o caminho de volta e corrigir o caminho que você fez. Quem disse que você sabe mais que o seu pai, que a sua mãe? Você pode ter mais conhecimento técnico de alguma coisa específica da sua geração, mas sabedoria se adquire com experiência, irmãos. Está na hora de fazer o caminho de volta. Está na hora de corrigir os seus passos, corrigir o seu caminho com o seu pai, corrigir o seu caminho com a sua mãe. O filho pródigo, ele queimou etapas. O filho pródigo, ele não honrou o pai e mãe, mas o filho pródigo se arrependeu. Provérbios capítulo 29, verso 1 diz o seguinte: o homem de dura cerviz, depois de ser várias vezes repreendido e não se vê arrependido, será quebrado de repente e não haverá mais conserto. O homem de dura cerviz, que depois de ser repreendido várias vezes não se vê arrependido, será quebrado de repente e não haverá mais conserto. Sabe o que é ser dura cerviz? É isso aqui, ó. Não se dobra, não se humilha. Deus está falando assim: quem é de dura cerviz não se arrepende. De repente eu quebro, jogo fora e não aproveita para mais nada. Vamos jogar orgulho fora, irmãos. Existem famílias que precisam ser restauradas e que tem que começar conosco. Ah, pastor, mas foi fulano. Mas é você que está aqui, então é com você que começa. Um dia, o contexto de um dia, para quem não conhece, foi ontem ou há 25 anos atrás, amém? Esse é o contexto de um dia. Se eu falar mais de uma vez um dia, já sabe que é nesse contexto. Estava em outra cidade, em outra igreja, pastoreando. Estava dando aula sobre perdão, na escola dominical. Acabou a aula, um jovem me procurou: pastor, já vi que ele estava chateado, emburrado. Falei: Jeová está amassando ele aí. Acontece o seguinte, pastor, o senhor me conhece? Conheço, meu filho. Te conhece minha família? Conheço, eu morava na rua que eu morava lá. Conheço, meu filho. Então, meu pai é alcoólatra, o senhor sabe? Sei sim, meu filho. Então, pastor, meu pai, ele bebe, cai pela rua. Já tive que buscar ele caído, carro quase caindo no buraco, e eu passo vergonha. E meu pai é assim com a minha irmã, é assim com a minha mãe, e eu que sou filho mais velho, tive que intervir tantas vezes, e eu tenho que perdoar ele, pastor. Eu falei: mas por que eu? Porque é você que está recebendo alimento. Ora, bolas, é você que está aqui. Mas ele que está errado, sim. E eu? Vai ficar errado se eu não perdoar. Mas pastor, não é justo. Quem disse que tem que ser justo? Gente, presta atenção. O perdão é além da minha vontade. Não tem a ver com vontade, tem a ver com decisão. Tem a ver com maturidade e discernimento. E aí ele foi embora, domingo de manhã. Domingo à noite veio ele de novo. Falei: veio irmão de novo. Pastor, só que a carinha dele estava melhor. Pastor, cheguei em casa, sentei com meu pai, ele estava sóbrio. Conversei com ele, pedi perdão, ele chorou, eu chorei, a gente se perdoou. Sentamos à mesa, almoçamos, tivemos um domingo maravilhoso, pastor. Não importa o que fizer e quem fez, você que vai ter que ir lá resolver agora. É contigo. Você está aqui entendendo que agora você tem que ir lá corrigir esse negócio. Porque o filho pródigo, ele queimou a etapa. O filho pródigo, ele desonrou, mas ele se arrependeu. Como eu disse, mas também estava literalmente na vala. Você já está lá um tempão e não se arrependeu até hoje. Amém? Palavra de ceia, tá, irmãos? Palavra pastoral, para a gente ficar em paz depois do culto. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, aleluia. Fala assim: fala comigo, Deus. Fala, varão, fala comigo, Deus. Assim: é pra mim, é pra mim, é pra mim. Fala aí, é pra mim. O pessoal quer falar não, hein? Aí, Espírito Santo, quebra tudo. Esse é o irmão, o filho pródigo, mais novo, amém? Só que também tem um irmão mais velho nessa família. Tem um irmão mais velho. Quem é esse irmão mais velho?
é aquele que tem aparência de bom moço, é aquele que ficou, é aquele que continuou com o pai. Mas por que ele tem aparência de bom moço? Porque na primeira oportunidade que ele teve, ele jogou tudo que fez na cara do pai. Ele não foi embora não, mas desonrou o pai igualzinho. Como assim? Poxa, eu estou sempre contigo aqui. Como assim? Eu trabalho para tu, eu sirvo ao Senhor, nunca desobedeci, você nunca me deu um cabrito. A pergunta é: por que você faz o que faz? Por que você serve na igreja? Por que a gente toca os instrumentos na igreja? Por que eu lidero célula? Por que eu sou intercessor na igreja? Por que eu sou diaconisa na igreja? Por que eu sou obreiro na igreja? Por quê? Para receber a bênção, está fazendo com propósito errado. Pode deixar de fazer. Se o que nós fazemos na igreja é para receber a bênção, o coração está equivocado. Podemos parar de fazer agora, porque senão eu estou barganhando com Deus. Eu faço, o Senhor me paga. Só que eu recebi dele, chama-se graça, o favor que eu não mereço. Ele morreu na cruz sem eu merecer. E aí ele fala assim: faz tanto tempo, tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca me transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para que eu faça uma festa com meus amigos. Por que você faz o que faz? Qual a intenção do seu coração em fazer o que você faz? Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui? Por que você faz o que faz? Para receber a bênção? Está fazendo com um propósito errado. Porque tem muita gente que abandona o caminho da fé porque não recebe a bênção. Então o propósito está na igreja é receber bênção. Isso é barganha com Deus. O meu Deus não faz barganha com ninguém. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Tetelestai, morri, ressuscitei. Recebe a graça que tu não merece. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu fui impactado pelo amor dessa graça que me moldou, me transformou. E reconhecendo que devedor eu sou, eu preciso fazer algo para alcançar o perdido como um dia eu fui alcançado. Isso é família. Você está nela porque Deus colocou nela. Você pode escolher amigos, escolher esposo, escolher esposa, mas família você não esquece, não escolhe, perdão. Quando você se entende por gente, nela você já está. Você acha que Deus errou o alvo quando te plantou na família que você está? Irmãos, nós somos cristãos protestantes e nós cremos na infalibilidade de Deus. Para nós, a nossa fé é firme, e nós temos essa fé que Deus não falha, Deus não erra. Fala assim: Deus não erra. Fala aí fora: Deus não erra. Então Deus não me plantou na família errada. Se eu não me sinto parte da família, quem é que está errado? A família, Deus ou eu? Não me sinto parte dessa família, quem errou? Quem está errado? A família, Deus ou eu? Sou eu. Sou eu que não me sinto integrante, a culpa é minha. Então o problema está comigo, eu preciso me resolver nisso. Eu preciso tratar disso. A tua família pode não ser perfeita, de ninguém é. Tem tu lá, ué. Nunca será. Amém, irmão? Não se assusta não. Brincadeira. Nunca vai ser perfeito, você está lá. Esse menino, o irmão mais velho, ele tinha aparência de bom moço. O que ficou, pastor, foi o que ajudou. O trabalho dele dobrou. Ele teve que fazer o dele do irmão dele. Ele nunca abandonou o pai, mas fazia com o propósito errado. Estava desviado dentro da igreja. Oh, que miséria. Esse menino, o irmão mais velho, ele tinha um problema de identidade. O pai falou para ele assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Sabe por que tem um monte de gente que vai esfriando na fé, querido? Porque não sabe quem é o Deus que tem. Sabe por que tem muita gente que esfria na fé? Porque quer barganhar com Deus. Não existe salário que seja maior que a minha salvação. Não existe bênção que seja maior que eu já recebi, que é a minha salvação. Só que esse menino, ele tinha problema de identidade. Ele não sabia de quem era filho. Ele não sabia de quem ele era filho. Você sabe de quem você é filho? Além de pai e mãe natural, somos filhos de Deus, irmãos.
O que nos pode faltar nessa terra? Nada. Nada. Porque andais ansiosos com a vez de comer, beber, vestir? Porque está ansioso, preocupado, com ocupação antes do tempo, desnecessária. Preocupar-se, ocupar-se com algo que não existe. Ai meu Deus, eu estou preocupado com amanhã. Irmão, o que é amanhã? Amanhã é um pensamento, é um projeto, é uma conjectura. Eu só conheço hoje. Quando o amanhã for hoje, já não é mais amanhã, é hoje. Entendeu o filósofo aqui? Mais ou menos. Estou tentando filosofar agora. Deixando a barra porque você tem um cara de filósofo, ó. Ele fala assim, tá nada. Falaram assim, tá feião, ouviu alguém dizer. Esse menino, o filho mais velho, ele tinha problema de identidade. Muitas vezes você sofre na família que está inserido porque você tem problema de identidade. Você não reconhece suas raízes. Você tem problema para tratar dentro de casa. Só que Deus está tratando a partir de hoje na sua vida aqui, vai mudar toda a história do teu caminho, amém? O irmão mais velho. E quem era o outro personagem? Quem é o outro personagem dessa família? O pai amoroso, que é Deus. O pai, ele é justo. Olha o versículo 12 do capítulo 15. É o 12 mesmo? Deixa eu ver se é o 12. Acho que eu anotei errado na minha cola. O mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. É o 12 mesmo. Quem que pediu a parte? Quem que pediu? O mais novo. Quem recebeu? Os dois. Repartiu entre eles. O irmão mais velho reclamava tendo recebido a bênção dele também. Repartiu entre eles. Ele recebeu a parte. Ele ficou em casa, mas a parte dele estava lá. Por quê? Porque meu Deus é justo. O meu Deus é justo. Ele não tem filho preferido. Ele nos abençoa segundo o propósito do seu coração para o cumprimento da nossa vida nessa terra. Aleluia. Fala assim: meu Deus é justo. Esse pai amoroso, ele confiava em seus ensinamentos. Ele confiava em seus ensinamentos. O filho mais novo quis ir embora e ele não impediu. Nosso Deus, pai amoroso, ele não vai te obrigar a ficar se você não quiser ficar. Ele não vai te obrigar a congregar se você não quiser congregar. Se você quiser ir embora, ele vai deixar você ir. Se ele vai, eu então nem se conta. Eu não sou tão amoroso como ele. Que isso, pastor? Você é pastor, eu sou ser humano igual tu. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Estou falando que eu não sou Deus. Que eu também tenho minhas falhas, meus erros, minhas vontades e más vontades. Tenho minhas crises, tenho meus achismos, igual a você. Igual a você. O meu pai amoroso é justo, eu nem tanto. Por quê? Porque a justiça ainda guerreia contra mim e eu contra ela. Essa guerra da justiça ainda está no meu coração e no seu também. Só que o nosso pai, o amoroso, nosso Deus, ele entende e ele cria naqueles seus ensinamentos. Ele confiava no que tinha ensinado ao filho pródigo. E ele não impediu o menino de ir embora. Mas também, ele não desistiu desse menino. O versículo 20 vai dizer que ele ficava aguardando no portão. E arrumando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Presta atenção. Por que eu afirmo que o pai ficava no portão? O pai sabia que dia que o menino ia voltar? O menino tinha mandado um WhatsApp para a mãe dele, falou assim: mãe, eu estou voltando aí para o meu pai esperar. O menino tinha mandado um e-mail, um telegrama, sinal de fumaça, dizendo que estava voltando. Por que o pai então o avistou? Eu deduzo que o pai ficava aguardando ele voltar. O filho não avisou que voltaria. Não tinha marcado o dia da volta. Então como o pai sabia que era naquele dia? Porque todo pai sabe o ensinamento que deu para o filho.
esse filho vai voltar. Algumas coisas na sua casa precisam ser acertadas, querido. Mas para ser acertada, você tem que voltar lá e corrigir. Ou a sua vida tem muita coisa fora da posição, fora do alinhamento. Está na hora de você fazer o caminho de volta para corrigir. Porque o Deus que te abençoou e você foi desonrando a vida que Ele te deu, continua te aguardando a volta dele, a sua volta. Esse Pai amoroso, Ele nos ama por causa dele e não por causa de nós. Por que o pai estava aguardando o filho mais novo voltar? Por causa do filho? Não, por causa dele mesmo. Ele é amor. Ele não resistiu à volta do filho. Ele não desistiu daquele filho. Ele não abriu mão de coisas que nós mesmos já abrimos mão. Falou assim: não tem mais jeito. Para o meu Deus tem. Você pode estar falando assim: minha casa não tem jeito. Para Deus tem. Tem uma ilustração que fala o seguinte: que então esse menino, o filho pródigo, estava então lá arrependido e resolveu voltar para casa. Então ele se organizou, como diz o texto, se organizou, se preparou, pegou o trem e foi voltando para casa, sentado lá no cantinho, angustiado, cabisbaixo, chorando, trêmulo. E um outro homem o viu naquela condição e falou assim: o que você tem, menino, passando mal? E ele foi e contou essa história da vida dele para aquele cara, aquela pessoa. Só que esse menino, ele tinha mandado um recado para o pai, falando assim: pai, eu vou voltar para casa, só que eu estou com medo da sua reação, de quando eu chegar aí o senhor não me aceitar de volta. Então, pai, faz o seguinte: coloca um lenço lá na porteira da nossa fazenda, que quando eu estiver vindo no trem avistar a porteira da nossa fazenda, se ali tiver um lenço branco, eu sei que o senhor está me esperando de volta, eu vou parar e vou desembarcar, vou descer. Mas se não tiver um lenço branco, pai, também não tem problema. Eu já entendi que o senhor não me quer de volta, e eu vou passar direto e vou seguir minha vida conforme eu conseguir viver. E esse garoto contou que fez esse trato com o pai ali, contou para aquele homem no trem. E ele falou assim: mas por que você está assim, cabisbaixo? Você não vai ver o lenço? Ele: então, não tenho coragem de olhar. Aí o moço falou assim: pode deixar que eu olhe para você. A parábola diz então que, a ilustração diz então que o trem foi se aproximando da porteira da fazenda, e o menino não conseguia abrir o olho, perguntando: tem lenço lá? Tem lenço lá? Aí o cara falou assim, o homem falou assim: não tem não. Aí ele falou assim: eu sabia. O que eu fiz com meu pai, eu machuquei muito o coração dele. Ele não me quer de volta. Eu vou viver minha vida, vou dar um jeito nessa minha vida, vou resolver a minha vida. Aí o homem falou assim: não, você não entendeu. Não tem um lenço na porteira, mas sobre as árvores tem lençóis brancos amarrados, e tem um homem gritando na porta: desce meu filho, vem para casa, eu estou te aguardando. Esse Deus te espera de volta. Esse Deus te aguarda de volta. A sua casa tem jeito, a sua família tem jeito, a sua vida tem jeito. Pastor, como é que você sabe? Eu sou prova disso. Hoje pessoas estão sendo batizadas, são prova disso. Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar o seu caminho. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar a sua casa. Mas você precisa fazer o caminho de volta. Querido, na parábola do filho pródigo, pensa comigo. O pai do filho pródigo era rico. Chamou os empregados para pegar o porco, o novilho cevado, o novilho gordo, o boi gordo, preparado para uma festa. Tinha lavouras. Ele poderia ter mandado os empregados ir atrás do filho, sim ou não? Ele poderia ter mandado um detetive particular ir atrás do menino, sim ou não? Mas ele não mandou, porque foi o coração do menino que o levou para longe. Não adianta trazer para perto enquanto o coração não estiver arrependido. Agora, se o coração está arrependido, volta. Seu lugar está preparado.
amém? Aplauda Jesus. Nós vamos nos preparar para o batismo. Quero pedir às pessoas, aos seus irmãos e irmãs que vão se batizar, podem lá se trocar.